Mães e também professores da Rede Municipal de Ensino de Sertãozinho cobram o direito da aprendizagem das crianças atípicas dentro da sala de aula. Uma manifestação foi feita para reivindicar a inclusão e o desenvolvimento, desses alunos nas escolas. Todos os dias a luta é para que os filhos atípicos garantam ao longo do tempo o desenvolvimento necessário de acordo com o crescimento e a idade alcançada. O meu filho tem paralisia cerebral, ele tem uma coordenação motora de um bebê de 5 meses, então ele necessita obrigatoriamente de uma pessoa para cuidar dele. Meu filho ele é o TEA, ele tem o TDAH e ele é dislexo. Então tem toda uma dificuldade de aprendizado, fala errado. Com 16 anos, ele tem muita dificuldade. Para conseguir enfrentar todas essas dificuldades, os alunos precisam de apoio dentro da sala de aula. Mas na prática, esse ideal está comprometido. A Andréia trabalha há 8 anos com educação especial em Sertãozinho e vê de perto os problemas. Dentro de uma sala de aula, mediante a lei, são priorizados 26 crianças quando tem 2 autistas. E não é o que está acontecendo aqui em Sertãozinho e na maioria das cidades aqui da nossa região. Então a gente está assim, a gente está nessa luta constante que você quer trabalhar, ter uma tranquilidade para passar isso para o seu aluno e você não tem. Para discutir esses ideais, os pais e professores se reuniram em frente à Escola Municipal Professora Elvira Arruda de Souza, para um pedido de ajuda. A manifestação acontece depois da atribuição de aulas dos professores da Rede Municipal de Ensino de Sertãozinho. Pais e mães lutam pelo aprendizado pleno dos alunos atípicos. A gente tem a lei do TDAH que não é cumprida em Sertãozinho, que tem o direito ao auxiliar também. O ensino estando adaptado para eles. A prova ser feita oralmente e não é cumprido. Na atribuição de aula que teve dos professores auxiliares, algumas crianças foram agrupadas com espectro de transtorno autista. Tá? E o que tem? As mães estão reivindicando isso, porque estão agrupando crianças do nível de suporte 3, que são muitas dessas crianças, elas fazem necessidades fisiológicas e o professor cuidador, ele precisa dar uma atenção básica. E quando tem mais que um aluno com esse grau dentro da sala de aula, ela não consegue assistir os 2 alunos. Ainda segundo o vereador da cidade, a Lei Estadual 15.830 abre brechas na interpretação, o que dificulta a inclusão desses estudantes nas escolas. Eles criaram uma lei, mas deixaram a lei vazia. Aqui você pode ver que a Assembleia Legislativa, o presidente no caso, no artigo 1º ele fala que fica o Poder Executivo autorizado. Já que eles vão criar esse tipo de lei dentro do nosso estado, eles deveriam determinar o município, não autorizar, porque aí o prefeito faz se ele quiser. A busca pelos direitos dos alunos atípicos continuam, mesmo com as incertezas. As mães são resilientes e não desistem assim facilmente do desenvolvimento deles. É necessário que a gente seja ouvido, pelo menos. Que essa luta é constante. A gente temos leis, a gente temos aqui, não é só papel que uma mãe ou outra traz, a gente temos leis. E essas leis têm que ser cumpridas. Essas crianças estão sofrendo, são crianças autistas em grau severo, né? E a gente assim quer o bem melhor para eles, que eles tendo esse bem melhor garantido e a lei sendo garantida, a gente vai poder desenvolver bem o nosso trabalho. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura de Sertãozinho informou que o município possui 560 alunos laudados e todos foram analisados aí com muito critério. A legislação estabelece um profissional de apoio e não quantidade dos mesmos para esse atendimento. Disse ainda que o Departamento de Educação Especial vai analisar individualmente os casos que, porventura, não tenham sido atendidos conforme as necessidades do aluno. Para a gente repercutir, então, todo esse cenário conosco, no nosso canal digital da Clube está a psicopedagoga Fernanda Andrade. Fernanda, bem-vinda aqui com a gente. Quais as consequências, na sua análise, da falta de profissionais de educação especial quando a gente fala nos alunos atípicos? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A falta desses profissionais impacta diretamente no aprendizado dessas crianças com deficiência e com transtorno de aprendizagem. Sem um suporte adequado, essas crianças encontram ainda mais dificuldades
para conseguir acompanhar as atividades. Pode acontecer em alguns momentos que elas fiquem isoladas e que ela até perca o interesse durante o processo do aprendizado. Fernanda, quando a gente busca entender o que pode estar ocasionando, então, essa falta de profissionais da educação especial nas salas de aula, a gente analisa que aspecto? É a formação, é a remuneração desses profissionais, é a condição do trabalho ou a condição do trabalho? O que você analisa aí? Eu acredito que são muitas variáveis a serem consideradas, né? É um trabalho que é um desafio para qualquer profissional, né, que esteja acompanhando, né? A sala de aula é um ambiente onde tudo acontece de uma forma muito rápida, né? E considerando que cada criança tem a sua particularidade, do meu trabalho acompanhando as escolas, eu observo que em muitos casos somente um profissional ele acaba sendo ali, né, colocado para cuidar e auxiliar de muitas crianças. Eu acho que isso traz um impacto negativo, porque esse profissional, em muitos momentos, se sente desmotivado, porque ele sente que ele acaba não conseguindo realizar um trabalho de qualidade, impactando ali na individualidade de cada criança. Quais alternativas, então, para ajudar a suprir essa falta de profissionais na educação especial? Eu acredito que nós deveríamos ter ali uma política, né, que pudesse, de fato, ter incentivos, principalmente financeiros, né, que motivassem esses profissionais a buscarem por essa formação. Hoje as escolas, né, contam com os professores regentes, esses professores mediadores deveriam trabalhar em cooperação com o professor da sala regular, né? Mas aí ele precisa, de fato, em muitos momentos, ter uma formação específica, um conhecimento, né, para poder, de fato, acompanhar, auxiliando o desenvolvimento dessa criança. Pensando na questão, né, de comunicação, de tecnologias assistivas, de comunicação, né, alternativa adaptada. Em muitos momentos, esses profissionais, às vezes que são contratados, né, além deles serem poucos profissionais, nem todos os profissionais, né, tiveram de fato acesso a toda uma formação aí específica para poder de fato acolher e acompanhar, né, o desenvolvimento integral dessas crianças. Esse era o ponto que eu já queria tratar com você então, né? Porque a gente tem dois lados aí. O lado de que o poder público precisa entender a necessidade de colocar profissionais suficientes na sala de aula, né? E também a necessidade de formar constantemente esses profissionais. Com certeza, nós temos que garantir, né, além do olhar da quantidade, da qualidade também do processo. Infelizmente, hoje, né, nós não temos assim tantos incentivos aí financeiros. As escolas, de fato, elas têm colocado alguns profissionais, mas ainda não é um número suficiente para acolher a real demanda das escolas. São muitas crianças, né, com as suas particularidades. Nós já conseguimos o acesso dessas crianças na escola, mas agora nós temos que lutar, né, pela permanência e pela qualidade dessas crianças, né, dos processos que estão ali sendo acompanhado. É muita coisa para somente um professor ali regular, né, dar conta de fato de todas as demandas que o ambiente, uma dinâmica de sala de aula, né, pode acontecer. Então é muito importante que esses demais profissionais estejam de fato trabalhando em cooperação com esses professores, auxiliando nesse processo de inclusão, onde essa criança não somente esteja dentro da sala de aula, mas que ela esteja se sentindo de fato incluída, ouvida, né, e que ela realmente consiga participar, mesmo que com as limitações dela. Psicopedagoga Fernanda Andrade, agradeço muito a sua participação com a gente aqui. Boa semana para você e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.